Então, estamos aqui para dar o pontapé inicial nesse projeto, eu e o Jonas e eu. Um projeto que nasceu de um papo bem. Nem sei como. Um virou pro outro e falou assim: e aí, vamos fazer um podcast? Pô, legal, Pô, vamos, é vamos. isso aí, então a gente se fala depois. E cá estamos. É isso aí. Só que teve o depois, né, às vezes é Ah, muito sim. comum esse "vamos marcar", não dá em nada, mas a gente de Não. fato marcou e fez. Exato. Assim, somos inconsequentes e levamos a sério o que havíamos Exatamente, é. combinado. E entendeu que eu estava brincando, né. Então, o nome do podcast é Ideia Solta, vocês já devem ter visto aí em cima, aqui embaixo, sei lá onde que vai Onde estar essa estiver. coisa aqui. Enfim, que a ideia é ser um papo solto mesmo sobre criatividade, ainda mais nesse tempo de IA. Acho que falar sobre criatividade, sobre processos é bem interessante, né? Exato. Aliás, é interessante sempre, mas principalmente nesse momento ainda tem um quê a mais, né? É verdade. E também lembrando sempre, assim, de como que o fator humano interage com a IA, né, e como ele interage com todos os processos de criatividade, porque a IA, na verdade, ela não é nem tão nova assim, né. Não. Hoje eu ouvi uma coisa muito interessante, inclusive, de um empresário falando assim: "Você sempre precisa discernir a tendência do modismo". Ah, Então, assim, atendimento automatizado é uma tendência, mas o chatbot é um modismo. Sabe? tá. A inteligência artificial, ela é uma tendência, né. O uso exacerbado dela em absolutamente tudo é um modismo, né. Tanto que na própria publicidade já está até sendo um pouco mal visto, até por gerações bem mais jovens, esse uso exacerbado, esse uso, quase que inconsequente da inteligência artificial, que acaba gerando peças absolutamente inorgânicas, né, e que não tem nenhum lastro com a vida real, assim, você sente que a física é estranha, as texturas são estranhas e talvez seja pela falta de um processo mais humanizado na condução do processo criativo, né. E o processo criativo sempre tem uma coisa muito legal. Eu sempre tento buscar isso, às vezes eu tento provocar isso, que é o inesperado, que é o que saiu Sim. do controle, que é o que foge da curva. Na verdade, a criatividade é sempre o que foge da curva. O que está dentro do Aham. esperado É é o padrão. mainstream, É. aquela Mas harmonia de sempre vai dar sempre no mesmo lugar. mesma coisa. Mas Uhum. quando você esbarrou numa nota que não era a que você queria e falou: opa, isso aqui É, soou legal, deixa eu perseguir esse caminho aqui. Aí, às vezes é. dá em nada, né? Mas Exato, às é. vezes dá alguma coisa Mas é legal, né? o erro enquanto errância, né, essa coisa de errar, né, também tem o sentido de explorar, né, a pessoa está errando pelas matas, né, um cavaleiro errante, né, ele estava lá É. andando pelo reino e ali ele vai descobrindo as aventuras dele, né, eu acho que o artista ele É, é não meio sabia isso, desse né. conceito. Agora que você falou fez todo sentido. Na literatura esse termo é bastante usado é mais usado nesse sentido muitas vezes na fantasia, nos contos de fadas, né. Então assim, a errância ela tem a ver com a descoberta do novo, né, porque se você só trilha caminho conhecido, você não vai topar com nada novo nunca, né. E Sim. tem esse quesito. Outra coisa também é a questão da intenção, né. A máquina ainda não consegue, ter intenções e motivações que estão ali meio que latentes, né, em absolutamente tudo que a gente faz. Né. Ela vai corresponder a uma série de protocolos, uma série de comandos, ela vai usar o repertório que ela tem, aquilo que ela conseguiu cavar, né, em todas ilegalmente inclusive, né, no catálogo de todas as gravadoras e editoras do planeta, mas ela nunca vai ter aquela coisa do quem é o artista, como que ele cresceu, como que as histórias foram marcando essa pessoa para ela chegar hoje com as ferramentas que ela tem, criar algo, né. Seja o músico, seja o pintor, o cineasta, né. Uma IA não teve um parente que foi atingido, de repente, pela censura, e aí você não vai ter como ter um "Ainda Estou Aqui", né, você não vai ter como ter Sim. um uma IA não foi atingida atravessada pelos contos e histórias lá da cidade do Kleber Machado Mendonça, então você não vai ter um agente secreto, Que só porque ele pode fazer. só ele pode fazer, só ele. Salve, salve Domenê. Então, senhor Jonas, como esse é um piloto, como todo piloto deve ser, o primeiro take foi arruinado por questões técnicas. Exatamente. Então você estava falando sobre, eu não sei o quanto que a gente vai conseguir utilizar do outro, mas você vinha falando sobre intenção e aí eu ia fazer uma provocação. Para que serve a criatividade?
Acho que ó, é uma pergunta bem complexa, né? A gente fica lá na Claro, faculdade se que nem uns fosse simples eu não malucos. estava É, fazendo, né? pois é. Se fosse simples, nem tinha esse podcast, né? Todo mundo ia saber tudo sobre Isso, criatividade, pronto. nem precisar da gente ficar dando nossos 3 centavos, né? Eu acho que a criatividade é uma resposta ao tédio, sabe? A gente, depois que comeu, dormiu, descansou, a gente fica entediado, porque a gente tem muito tempo livre, né? Depois a gente passou a comer carne, né, como humanidade, né? E esse tempo livre absurdo que a gente acaba tendo nas mãos, é, a gente acaba respondendo às situações da vida tendo muito tempo livre e tempo demais para pensar nas coisas. Né? Então, assim, poxa, quando eu estou caçando, quando eu estou construindo, quando eu estou protegendo a minha família de um invasor, sei lá, eu não tenho tempo de pensar na chuva, na cor do céu, na em quem que criou esse negócio, por que, que o sol sai de um lugar e vai para o outro. Agora, quando eu estou lá parado e tenho tempo livre, eu começo a responder a essas e talvez muitas outras questões e começo a falar, peraí, isso aqui me impele, me inspira a dizer algo sobre isso. Ou a copiar isso aqui. Deixa eu copiar esse negócio. O sol nasce ali, depois ele faz esse percurso, vai para lá. Deixa eu anotar isso aqui. Deixa eu desenhar isso aqui. Aonde a gente caçou? Deixa eu desenhar aqui para que esse cara foi pintar na Tédio, caverna? com certeza absoluta é isso, tédio. É Ele não tem tédio. mais Assim, nada para fazer. estava escuro, ele não estava com sono ainda, ele estava alimentado, ele já tinha resolvido todas as suas questões fisiológicas mais sérias e o tédio fez ele ir lá e fazer esse negócio. Então eu acho que tem muito a ver com isso, com tempo livre. E você acha que isso é uma coisa, eu já vi gente falando justamente isso sobre a questão do tédio, eu não vi muita gente não, eu vi uma pessoa falando, sobre como as telas infinitas ou o vício, a dopamina, tudo mais que a gente fica nos celulares o tempo inteiro lá, como isso está criando não é uma geração, mas está provocando uma falta de tédio, porque quando você está ali esperando o ônibus, que seria um momento de ficar viajando, observando, vendo, Lendo pensando, Dostoiévski. qualquer coisa, você está fazendo nada no celular e alheio a tudo. Eu me lembro muito bem quando, assim, eu tenho esse problema. Eu me perco nas redes sociais e não sou eu, Uhum. né? Eu sei, todo Não, mundo, mas eu todos nós. estou me incluindo. Eu lembro que no começo da pandemia, ia no supermercado e tinha aquela coisa de não pode tocar. Então, quanto menos você tocar no celular, melhor, porque você vai estar mexendo em outras coisas. Se você higienizar a mão, tempo horrível, né? Mas ok, tive que lembrar disso. Mas eu lembro muito de, ok, estou sem celular no supermercado, estão fazendo compras de verdura, legumes. Eu odeio ficar fazendo a compra de verduras e legumes, então eu ficava parado esperando. Tava só fazendo companhia, na verdade, mas tava ali esperando sem fazer absolutamente nada. Quão rico era ficar observando as pessoas. A Sim. gente Uhum. perdeu isso. É, a gente perdeu. A gente perdeu. E Isso tem gera um essa. monte de pensamentos e que acaba levando à criação, à É, criatividade, né? Você vai exatamente. imaginar, o que será que aquela pessoa, ela tá brava com a outra, o que será que aconteceu? Você começa a inventar história, né? Exatamente. Imaginar coisa. Exatamente. E isso deixa o nosso cérebro vivo, né? Isso é bom para nós, né? Isso também aumenta a nossa capacidade. Essa coisa da observação ela é muito importante, né? Ela faz com que a gente melhore. Né? Tem um livro que eu gosto muito do Robert Greene que chama Maestria. O Robert Greene é o famoso autor daquele 48 Leis do Poder, né? Que o pessoal exalta tanto esse livro, mas o meu favorito não é esse, é o Maestria. E no Maestria ele gasta um tempão no começo do livro falando sobre essa coisa se não me engano, são neurônios espelho. É alguma coisa assim. Posso estar errando a precisão do termo aí, mas aí ele fala sobre os estudos antropológicos que dizem desse período onde o homem começou, a humanidade começou a olhar como o outro caçava e esses neurônios começavam a espelhar o comportamento. Aquele cara está fazendo isso e não está dando certo. Então amanhã É, quando eu tentar eu vou fazer de outro jeito, né? E aí esses neurônios espelhos eles acabam até derivando na coisa do sonho, né? Que é meio aquele ginásio da Matrix, né? Onde a gente treina e aprende coisas novas, né? Então como você começa a simular, então a gente se ensina. O ato da criação nos faz com que a gente ensine coisas novas para a gente mesmo, né? Porque quando é incrível isso, né? A gente
às vezes perde a dimensão que a gente precisa nos ensinar a tocar a nossa nova música. Sim, A gente aham, precisa sim, nos ensinar a cantar a nossa nova letra, né? Você vê, é algo que você criou, a partir do momento que você criou, que você anotou, ela existe fora de você. E ela tem meio que uma vida tão própria que agora você precisa aprender a entender aquele negócio lá que você fez para poder até fazer de novo, né? sim, Então, o processo criativo, acho que ele é muito importante no desenvolvimento do nosso cérebro, do nosso mundo interior como um todo. E essa coisa da tela infinita, do scrolling infinito, faz a gente ficar passivo, né? Faz a gente, inclusive, não querer criar tanto, porque a gente está super estimulado. sim, sim. Você perde até a vontade de criar. Então é um Por grande perigo. porque a criação tem um momento na criação que é de frustração, né. Sim, Eu vou tentar essa nota, putz, não, essa aqui, não ficou legal, esse cara, tá difícil de o próximo acorde tá difícil de achar, e vai, tem uma hora que vem, quando vem, aí tem uma recompensa, né. Tem sim. uma recompensa psicológica eu não sei o que que acontece lá dentro, mas assim: "Putz, olha que legal", E né. ela é uma recompensa de mais longo prazo do que essa dopamina fácil Ah, claro. da É, tela, né? Inclusive, o problema é justamente esse shot constante que a gente está tomando da dopamina ali, né? E aí, isso agora é um vídeo sobre é, astrofísica, e eu fico besta, daí eu rolo, é uma menina fazendo uma piada, daí eu rolo e é um cara tomando um gatinho. tombo. Então a gente acaba ficando meio desconectado também até do momento presente, né? A nossa maneira de perceber o tempo vai mudando, Sim. né? Essa incapacidade de lidar com o silêncio, com o tédio também, é uma coisa muito complicada. Eu lembro que há um tempo atrás, quando o Emicida era mais frequente aqui, ele comentou por que ele não usava o Facebook e o Instagram, né? E tinha até um lado até meio político na fala dele, né? Ele fala, cara, esses negócios aí, esses caras inventam para manter a gente ocupado e fazer a gente ficar adormecido. Mas é, Não, sabe? certeza Tipo, absoluta e todo mundo sabe né? né. Então, assim, será que os filhos do Zuckerberg ficam o dia inteiro no tablet, né? No celular? Diz que não, né? Diz que eles fazem É, equitação, estudam piano, né? Fazem arco e flecha, vários esportes, né? Eles estão ali com o corpo e com a mente sempre em estímulos mais. o traficante não deixando o filho Não, consumir. exato. Ele não pode usar a droga, né? É É. por aí. O E você acha que, todo mundo é criativo? Isso Eu acho- é uma qualidade de iluminados? Então, aí assim, eu acho, Domenic, que algumas pessoas podem se dar ao luxo da criação, de exercer a criatividade, Ok. por motivos que são até mais socioeconômicos do que qualquer outra coisa, né? Sim, ok. É, é difícil você ser criativo quando você está com fome, né? Então, Sim. assim, é importante que uma pessoa que está ali Agora, também tem a questão de que esse discurso também ele não se sustenta tanto, porque quantas não foram as pessoas que a gente viu que, do meio da absoluta penúria, necessidade, inclusive o ato criativo foi aquele que fez ela se Perseguição ejetar dali. perseguição política, eh, situações extremas. Isso, sempre também estimulam. Então, eu acho que sim, né? O que acontece é que algumas pessoas, por diversos motivos, acabam atrofiando essa qualidade humana nelas, né? Então, eu acho que Tem uma como. palestra daquele eu sou péssimo em nomes, mas eu vou falar, acho que você vai saber. É um cara que fala sobre educação, tem um TED Talk dele maravilhoso falando que as escolas, suprimem a criatividade nas crianças. Que é justamente isso, porque o sistema educacional da gente exige respostas certas, Sim. exige se amoldar aquilo que está, sendo ensinado, da forma que está sendo ensinado, do método que está sendo ensinado. Não por acaso muitos dos artistas vão pessimamente na escola. É. É quase uma regra, não é Agora, 100%, mas assim, é é quase uma curioso regra. porque grandes empresários também grandes empreendedores tendem a não ter uma caminhada acadêmica tão brilhante. Então, Ou porque ele pelo não menos o que o não. transforma num grande empresário, é romper com o que já foi feito. Ele está pensando em Exato, outra assim, coisa, fala: é "Não, uma mas por que coisa que de tem que não fazer igual? conformidade, né? É de inconformidade, Por né? que que eu tenho que abrir uma loja de sapato igual a de todo mundo? Eu vou abrir o Netshoes, por exemplo", Exato, né. exato, exato. Agora, então, assim, deixa eu te perguntar uma coisa.
Você se lembra de qual foi a primeira coisa que você criou conscientemente? Tentando voltar para trás. Eu comecei a aprender piano com uns 7 anos de idade. Tá. Ali já tinha, porque eu era péssimo em leitura de partitura. Por quê? Porque sempre a minha cabeça queria tocar outra nota. Então aquele exercício lá, aquela música bem facinha das primeiras aulas de piano, a minha mente queria, achava outra nota mais legal. Ou eu errava, e ao errar falava, aqui, aqui dá para ir por aqui também. Eu tive a grande sorte de ter uma professora aqui, ou seja, a gente está falando de 50 e poucos anos atrás. Naquele momento a professora, que era minha tia, ah, não me repreendia, ela estimulava. Eu lembro que ela falava, então vamos tocar coisas aqui. Improvisava completamente aleatório, atonal, porque não tinha arcabouço de teoria, não tinha nada para que sustentasse aquilo, mas era só experimentação de som. Eu lembro de muito pequeno ficar tocando no grave, ficar tocando no agudo, ficar experimentando som. Para mim, tocar piano era brincadeira. E Tá. aí tem aquela outra fala, né? A gente não para de brincar quando fica velho, a gente fica velho quando para de brincar. E em inglês o play é igual de brincar e Mesma tocar. palavra. Uhum. É. Então, assim, acho que tem essa coisa. Eu acho que sempre teve a criatividade, que todo mundo tem. Todo mundo fala que, assim, toda criança de 4 anos é pintora, é desenhista. Sim. Em algum Uhum. momento aquilo para, né? Sim. Eu acho que alguns de nós teve a sorte de não ter parado. E não, por alguma razão, alguém não foi forte o suficiente para segurar e falar, para de. Não é assim que desenha uma Essa casa. interdição do tá errado, né? É, Esse elefante tá errado, né? Essa casa tá errada, né? não é É, e dessa cor que pinta a árvore. e assim, essa linguagem, né, da interdição, né, ela a gente lida de mal com o não, né, com a interdição de modo geral, né. Então você fala assim: "Poxa, então não vou fazer mais, então, poxa, não sei, não consigo, não sou capaz", né. É, eu Agora não quero, eu não quero repetir essa experiência exato, de ser reprimenda, interditado, né? né. Mas assim, você não consegue precisar assim: "Olha, minha primeira criação aqui consciente, que eu anotei, que eu conseguiria até reconstruir, se for o caso", você tem essa memória? Não tenho não, eu consigo pensar com 12 anos ter feito um alto de Natal, quase como se fosse com desenhos, só de sombra, não sei de onde que eu tirei isso. Caramba, Um desenho só de sombra, então é só silhueta da Maria José, essas coisas assim, e tinha os uau! versículos. Eu fiz várias cópias disso, sei lá, 5, 10 cópias e dei para os parentes na Quase noite que de um Natal. cordel, sei lá, um Mas eu não fanzininho. tinha essa referência. Tá. Eu não tenho nada de referência da cultura, nordestina, muito Uhum. pouco. Mas isso é já com uns 12. Para antes disso, não ligar, ter essa coisa da música. Eu lembro de que música me emocionava muito, mas aí é como ouvinte, experimentando como público, não como fazedor, né. Eu não consigo pensar não, eu não. Emocionava muito? Você porque, engraçado, a primeira memória que eu tenho de emoção diante de arte, não é na música, Hã. é no cinema. E um Eu filme con alugado, VHS em casa, assim, sabe. Então olha o gap geracional aí. é. Eu contei outro dia nas minhas redes sociais que aí eu lembro, isso eu deveria ter uns 6 anos talvez, que minha mãe foi me levar a assistir o filme chamado Chit Chit Bang Bang com o Dick Van Dyke, Uau, eu lembro desse teu post. e eu lembro que eu fiquei maluco ali com a música, era um musical, né. Sim. E aí eu lembro dela ter dado para mim e para o meu irmão um disco, no Dia das Crianças, que era ali próximo, que era a trilha sonora desse filme, e eu vi muito aquele disco, e eu Uau, queria ser inventor. Então nessa época eu lembro muito assim, eu queria inventar coisas, eu cheguei a falar: "Ah, vou inventar uma lanterna que é diferente, segurava diferente", ou caminhava ganhei kit de química, eu queria ser cientista, queria inventar coisas. tá, Isso há inventor. muitos anos mais tarde, depois, recentemente agora, sei lá, uns 10 anos atrás, eu já carreira de trilha sonora, de compositor já voando, eu me dei conta e falei assim: "Putz, eu queria ser inventor", eu virei inventor Inventor, de exato. melodia, É, né. aham. Então assim, e de trilha sonora, primeiro disco é um disco de trilha sonora, então tem essa coincidência entre aspas, Sim, sim.
de Essa coisas que canalização, talvez, né? e é legal ter essa percepção de falar: "Caramba, é como se tudo tivesse ligado", né. E você teve estudo formal de música, né, Domeni? Você estudou música formalmente? Então, essa professora, ela foi uma bênção por não ter me tolhido, mas ao mesmo tempo ela não me forçava. Então eu gastei lá 4 anos, 5 anos estudando piano e não saí do lugar. Tá. Porque eu não tinha leitura, não me empenhava, em vez de estudar eu ficava inventando musiquinha, e por aí vai. Ela: "Deixa então toca a sua musiquinha, que bacana". Audição no Uhum. final do ano eu provavelmente tocava uma musiquinha minha lá, era isso, né. Então assim, ela me liberou para ser criativo na música. Ela dava aula para um cara, que eu lembro que na época ela falou que o cara ia se apresentar num programa da TV Cultura, então era alguém de banda e ela estava ensinando, era alguém já adulto, de banda, então ela já tinha essa percepção de liberdade criativa, né. Então assim, eu Ah, tá. É, né, aprendi a pelo eu não jeito me não é desin uma professora muito, eh, não, não era não. muito moldada, né, daquela Não, prototípica: "Ah, tem que fazer o Zerny, tem que fazer o Anon todo dia, não sei quantos lá". não foi isso. Mas com isso, assim, eu não virei um pianista. Sim. Aí eu fui ter aula de violão, eu peguei um cara, por sorte também, que era do samba, Uhum. tocava na noite, não sei o que lá, e eu na época me interessei por samba, e ele começou a me ensinar bossa nova, samba, Caramba! eu gostei de chorinho, ele começou a me ensinar chorinho, tudo de ouvido ou com cifra, nada acadêmico, Nada com anotação nada tradicional. escrito. Meu pai viu meu interesse, me deu um cavaquinho de Natal, então teve uma época que eu tocava cavaquinho, chorinho. Caramba! Uhum. Aí fui pra guitarra, no clã, lá tive formalização, Tá. partitura, Aí no clã não teve harmonia, como fugir. ali estruturou, Sim. e aí depois aí fiz vários outros cursos que Mas estruturou a o coisa. clã já tinha uma cabeça, mais voltada para o jazz, pra improvisação, né. Sim, mas lá tinha partitura, tinha harmonia, Sim, tinha sim, 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 perfeito. intervalo, Sim. você aprendia coisa, Uhum. né. E a coisa musical desde pequeno em igreja evangélica, com coral, Sim, cantando, minha mãe era organista de igreja, aí então minha mãe sim. sempre tocou piano em casa, então assim, o contato com música foi muito forte, né. É, eu venho do mesmo lugar, né, de uma pequena igreja de bairro, com meu pai tocando, organizando o grupo de jovens na época, tocava violão, tocava contrabaixo, tocava piano, e chegou uma hora que teve um piano em casa, né, mas na verdade não foi o instrumento que me enganchou foi o violão na verdade era a guitarra, porque, talvez alguém em algum momento tenha me dito que o Rafael Bittencourt e o Kiko Loureiro tinham estudado violão erudito antes de tocar guitarra elétrica e eu tomei isso por verdade. Eu nem sei se é Falaram isso fato, pra não terem que comprar um Marshall pra você. talvez. Não foi nem em casa que me falaram isso, eu ouvi em algum lugar. E aí eu peguei essa coisa de que tinha que fazer violão clássico, tinha que fazer violão clássico, porque eu queria ser o próximo guitarrista do Angra, né. Sim. Que foi a minha primeira banda que eu me lembro até hoje, assim, a casa que eu estava, eu lembro de pegar o disco e colocar e eu vi Carry On a primeira vez, assim, foi um momento canônico, assim, na minha escuta, assim, eu fiquei muito fã de Angra por muitos anos. E aí, eu acabei caindo, eu tive um professor particular, o Júlio César e tal, foi meu primeiro professor, e que me abriu também a mente para o Caetano Veloso, pra bossa nova, para o jazz, né, falou: "Olha, a vida não é só rock and roll, não é só", né, Como são essa importantes os professores, né. sim, apresentar aquilo que, você não viu ainda, né, Sim, não só te ensinar naquilo que você já viu e já quer, é o né, isso é muito repertório, né. repertório pra caramba. Nossa, eu lembro muito desse papel que o Júlio exerceu. E aí depois eu fui pra ULM, onde eu tive que fazer coral, sempre contei, já contei essa história 1000 vezes em um monte de lugar, mas tinha lá, coral, prática coral obrigatória pra minha idade. E eu fiquei bravo, porque para um rapazinho protestante, né, aquela coisa, a banda é coisa dos jovens e o coral é coisa dos velhos, né. Sim. E só que, cara, na primeira aula de coral, eu lembro do refrão abrir assim, a professora Regina Quinjo chegou lá e falou: "Olha, vamos cantar aqui para o pessoal novo, né, alguma coisa do ano passado". E eles cantaram uma musiquinha lá do Bezerrinho lá e na no refrão abria 3 vozes e, assim, molecada de 12 a 18 anos cantando e, cara, teve uma alteração química no meu cérebro. Ela me chamou para os grupos vocais a capela dela lá depois da ULM, e o meu interesse pelo violão começou a diminuir demais em prol
de cantar, e essa coisa de grupo a capela estimula muito a criação de arranjo, e foi daí que eu comecei a visualizar essa coisa da composição e da regência, né, que foi para onde eu acabei indo depois no ensino superior, né. E aí, o que você que lembra de primeira memória de criação? Cara, eu tinha uma banda na isso bem moleque, assim, mas assim, moleque, mas já uns talvez uns 15 anos, assim. E nessa banda eu já arranjava as coisas com eles, né, mas teve uma vez que a gente gravou uma fitinha e tinha uma música instrumental minha. É a primeira que eu me lembro, assim, não, isso aqui é uma coisa que eu compus, assim, talvez eu tenha inventado uma coisinha ou outra antes disso, mas para essa banda, e depois de fazer essa fitinha instrumental, que eu tenho ainda até hoje, eh, aí eu comecei a compor canções para essa banda também, que a gente Ah, que gravou uma coisa ou interessante. outra. Você falando isso agora, eu me lembrei, é mais ou menos nessa faixa de idade que você está falando. Eu tive sorte na a igreja que eu frequentava, ela era muito musical. Tinha muitas Hum. pessoas que, naquele momento, eram importantes dentro da música evangélica. Eh, então para mim, assim, alguém compor uma música era normal. Porque tem isso Sim, também, né, sim, quem não tem esse contato fala: "Ah, é o Chico". semideus, né, é um É o semideus. sei lá quem, né, é o Emicida, tá muito longe. Se você vê ali, sentado do seu lado, o cara que acabou de cantar uma música que ele mesmo compôs, e depois tem a outra: "Ah, eu acabei de compor essa música semana passada", você fala: "Ah, isso é uma coisa que dá pra fazer", as pessoas Existe, fazem aham. isso, Uhum. Sim, né. Então assim, eu tenho criações minhas meio dessa época aí, 14 anos, 15 anos, por aí, já estruturadas. Não trechinhos no piano, não sim, aham. não um Que com poeminha. essa consciência de criação, né, eu criei isso, né, não aquele peso de obra, não, mas assim, puxa, eu inventei esse negocinho aqui, mas ele é uma coisa, Sim. ele é uma criação, ele tem uma autonomia, né. Às vezes essas coisinhas que a gente criou mais numa idade mais infantil, diferente do Mozart, né, que já fez óperas, né, e, né, esse ser diferente, né, elas não estão muito organizadas, né, elas não têm tanta autonomia, depende da nossa mãozinha ir lá e fazer o caminho quase que empiricamente, né, mas essas outras não, elas já têm uma letra, provavelmente você Sim. anotou essas coisas, né, elas que fosse uma Sentei cifra pra com uma fazer, eu vou precisar gastar um tempo aqui, porque eu não terminei. Porque é antes, isso. assim, ficou um trecho, eu fiz até aqui, pronto. É, Não, essa aqui eu preciso, pra ser algo, eu preciso terminar ela. perfeito. Pra ser apresentável, ela precisa estar completa, né, alguma É, coisa assim. e assim, a gente tá com essa ideia, né, com esse projeto do podcast, né, eh, queria que a gente falasse um pouco sobre as nossas expectativas e o que a gente acha que vai ser legal, eh, desse início de construção, assim, porque eu acho extremamente, promissor, pensando assim nos nossos amigos, né, nas pessoas que a gente quer trazer para o podcast para conversar. Eu não conheço outro grupo, outra iniciativa que fale de criatividade, né. A gente até não quer se restringir à música, quer estar aberto a outras expressões de criatividade também. E assim, queria ouvir de você, assim, quais são as nossas ideias, quais são as nossas expectativas para esse projeto. Eh, existe muito pouca coisa falando sobre esse assunto, o que existe falando sobre o assunto normalmente é ligado a business. Tá. Então é Uhum. criação de um negócio, o cara teve uma sacada de marketing ou do mundo da publicidade, eh que está muito longe da arte, principalmente ultimamente. Sim. Então, assim, o pouco que existe é do lado muito eu ia falar mercadológico, mas não é a palavra. Talvez seja utilitarista, né. É, isso, isso. E às vezes o que a gente faz na profissão também é isso, né. Também é. Mas assim, a gente está se propondo a falar além disso. Justamente de uma das um curso que eu dei sobre criatividade, eu caí nessa besteira de ir atrás da definição do que é arte, né. E assim, todo mundo que já passou por isso já fala assim: Deixa lá. não", todo mundo que já entrou nesse assunto fala assim: "Ok, não tem". Mas a melhor definição que eu encontrei foi: "Arte é inútil. Quanto mais útil ela for, mais ela se distancia de ser arte", né. Então assim, a publicidade está lá na outra ponta, né.
Música gospel também, porque ela tem uma utilidade de, ela tem Ela tem uma razão. função, né? Isso, Ela tem tem uma uma função muito. panfletária. Eu tô aqui para dizer alguma coisa, né? Mas é É. engraçado porque ao mesmo tempo que muita criação que foi feita durante a ditadura que tinha era panfletário, estou Mas, aqui para mas... dizer alguma coisa, o objetivo é denunciar, é falar, ela Uhum. já está do outro lado da arte, né? A gente coloca ela perto da arte. Mas enfim, o objetivo era esse. Pô, é um assunto que me interessa muito conversar. A gente batendo papo numa uma mesa de bar. Sim, ainda existe isso. A gente sai da internet, se conheceu na internet e vai para mesa de bar. É verdade. Um desses papos a gente falou, pô, eu também tenho interesse nisso, vamos falar sobre isso, porque se aquela coisa assim, aquela intuição, se nós dois temos interesse, é capaz de mais gente ter interesse. Então, assim, essa é a ideia. E acho que assim, a pretensão da gente é conseguir criar um hub sobre criatividade que inclui Perfeito. não somente um podcast no YouTube, obviamente os cortes em redes sociais que é obrigatório hoje, Mas uma comunidade que de repente uma interaja também. comunidade. Eu adoro, você sabe, eu adoro comunidades, Sim. grupos, eu gosto de conversar, de bater papo, ah, ter um site que agrupe tudo isso, que contém das transcrições do site para a gente ter acessibilidade também das pessoas que não podem ver um vídeo no YouTube, Perfeito. Uhum. ou em mecanismos de buscas vai aparecer lá, ou seja, a informação vai estar registrada em alguma forma que você consiga encontrar essa informação, porque essas ideias, embora sejam só ideias, a gente está formulando enquanto está falando e a gente não sabe exatamente o que vai falar, porque estamos cavocando num lugar onde a gente nunca cavocou, né? Eu não tenho ah, o conceito do que é criatividade formado. A gente está Uhum. buscando isso, a gente na verdade está. E aí, o que que você acha? E você? E você? E você? E você? Eu acho que é assim, conhecendo as pessoas e ouvindo sobre os seus processos, né, a gente vai acabar criando aí um volume de informação e de vivências compartilhadas, né, que vão ajudar a pessoas encontrarem o seu caminho, né. Eu sempre fico muito eu tenho uma coisa com o processo vocacional das pessoas, sabe. E eu gosto, até por isso que eu acho que eu não consigo me desvencilhar de alguma atuação como educador, né. Então hoje eu trabalho num colégio ainda, eu dou aulas de música e rejo um coral de um colégio, adoro esse trabalho, eh, não me vejo fora dessa função, porque, eu tive a experiência de, há 2 anos atrás, uma garota do ensino médio, procurar a direção e falar: "Olha, eu quero ser cantora, o que que eu faço?". E a direção fala assim: "Vá conversar com o professor Jonas, vá entender esse mercado", porque eu acho que muita gente não vislumbra, muita gente não consegue dar nome para, às vezes, uma coisa que ela é e que ela tem por melhor característica da sua personalidade, do seu conjunto de ferramentas internas, e a criatividade ela é muito deixada de lado pelos processos, estudantis, acadêmicos mais tradicionais. Então, assim, aonde busca conhecimento sobre aquilo que ele pode fazer, alguém que se vê criando um roteiro de série, alguém que se vê como: "Pô, eu quero ser um artista stand-up". Aonde que eu busco, material, conhecimento sobre processo criativo? Eu quero ser um compositor, eu quero ser um produtor musical, eu quero ser um compositor de trilha, eu acho que, assim, essas pessoas estão muito órfãs, e especialmente em língua portuguesa. Às vezes, por conta de eu tive a bênção, o privilégio de ter aprendido a língua inglesa muito cedo. Então, assim, isso dá o acesso pra gente a um universo de conhecimento e de instrução muito grande, e que eu não vejo ainda tão, democratizado em língua portuguesa, Sim, é. né. Então acho que também esse papel, eu acho que uma iniciativa como essa que a gente tá levando adiante, pode cumprir. Eu acho que pessoas vão ver ali, os nomes com que a gente vai conversar, vão se interessar e vão acabar descobrindo caminhos para si, derivando através das histórias, das experiências do Domene, do Jonas, dos primeiros convidados e de tudo que a gente for construir ao longo desse período. Meio que destruir a romantização sobre o ato de criar e mostrar que Também. é normal, né? Normal, exato. Você sente e cria.
né? Não, Justamente por isso, eu gosto muito do Nelson Aires, né, foi dele que eu ouvi a primeira vez, né, que a melhor inspiração é o prazo, né, quer dizer, que é uma realidade com a qual a gente convive diariamente, né, você vê, às vezes eu tô, os meus filhos, para eles ainda, acho que como era para mim quando eu era da idade deles, a profissão do meu pai, né, para eles, assim, é um mistério o que eu faço. E agora que eles estão com 9 anos, eu tenho gêmeos, né, às vezes eles vêm para cá e ficam vendo e falam: "Mas como você fez essa música?", é, né. Mas do nada, assim, do nada. A gente tinha uma ideia, a gente tinha sabe, uma fagulhazinha, daí dessa fagulha a gente vai costurando todo o resto e vira tudo isso, assim. É legal ver, porque às vezes a gente tá distante dessa tanto do assombro, a gente banaliza e sim, na outra ponta se romantiza, né. Então assim, exatamente. talvez É, esse lugar pode ser um ponto de encontro, você fala assim: "Não, realmente é um processo maravilhoso, magnífico, mas ele é um processo". Ele não é uma iluminação que acontece, né. às vezes eu tô comentando alguma coisa, a Yuri, minha namorada, fala assim: "Isso aí não é simples o que você tá falando, não é fácil isso que você tá falando". Não é, você tem lá editar um negócio, harmonizar lá, escrever uma linha de cordas, daqui em 5 minutos tá feito, né. Não é assim. Não é assim, Mas pra gente, é tanto o fazer é tão pois é. Eu lembro, normal. assim, quando eu estava estudando instrumentação e orquestração na ULM, com o Júlio César Figueiredo, que lamentavelmente faleceu ano passado, inclusive, um grande professor, grande músico daqui de São Paulo, grande arranjador, escreveu coisas belíssimas, assim, né. Trabalhou com a Maísa um período da vida dele, depois que o Luiz Esso faleceu, tal. Cara, ele era tão profícuo, ele fazia a gente ser tão profícuo com escrita e com exercício de contraponto. E com uma coisa que, olha, eu tenho que agradecer muito ao Júlio, com o exercício de instrumentos transpositores. Cara, ele era muito criterioso com isso, assim, Ah, não, com ó, tá te dando ferramentas, né. tem que saber fazer, não pode ficar contando no dedo, tem que bater o olho e ver. Eu lembro que nesse período era um período que eu olhava para uma partitura de big band e É, eu ouvia aquele negocinho. Eu lembro que quando isso começou a acontecer, era uma coisa meio, sabe? Que tá acon não, não, pô, faz sentido aquilo, você vê que você consegue construir aquilo na sua escuta interna, né. Então assim, realmente isso não tá muito longe de ser simples, mas é o mesmo processo que um cara olhando para um código de sim, programação deve ter, né, não é uma qualidade, uma característica sobre-humana, é sim, só um contato dioturno ali numa linguagem, sim. né, com uma interface, né. Vai ter aquele livro lindo do Hermeto, que é a Calendário do Som, Calendário do som, maravilhoso. que ele escreveu uma música por dia. Ele é Sim. gênio por ter feito isso? Não, o Hermeto é gênio por outra razão. Ele ter escrito uma por dia é só disciplina. Trabalho, disciplina, exatamente. E ele eu Exatamente. aposto, ele não demorou mais do que 1 hora pra escrever cada uma delas. Já vi ele escrevendo, vídeo dele escrevendo, né, assim, ele simplesmente sai escrevendo, é isso, né. Exato, é. E essa normalização do ato criativo também, né, assim, olha, criar é normal, faz parte da nossa experiência no planeta, né, nesse curto período que a gente passa sobre a Terra, você, eh, você sempre tem que escrever. Hoje em dia, a gente está tão desgarrado, por exemplo, o ato de escrever num celular, ele é motoramente diferente, né, do ato de escrever a lápis, por exemplo, escrever a caneta, né. Tem uma coisa nessa extensão do cérebro, o Sim, braço, a ferramenta e aquela marca, a tinta, né, aquilo meio como uma extensão do nosso pensar, do nosso raciocínio, tal, que é perigoso a gente começar a perder, deixando isso um pouco frio, né. Se bem que, de repente, alguém falou isso quando mudou do palimpsesto lá, da pena para caneta, falou: "Ah, que da absurdo, pedra lá, nossa, um ó, meu, negócio de gente, plástico, a gente tá imagina". parando de esculpir na pedra, esse É, negócio de escrever no papiro vai dar vai ruim. dar ruim, exatamente. É, tem um texto hilário do Humberto Eco sobre isso, que ele fala como se fosse um monge reclamando, da virada do pergaminho para o livro. E até como aquele sketch, que eu acho que é do Monty Python também, que aí ele não entende como é que quando você volta na página ainda tá escrito o que estava antes. É, Maravilhoso, assim. Mas são esses,
é duro, né? Em momentos de, de evolução ou de disrupção tecnológica muito significativos, como eu acho que é o que a gente está vivendo agora, né? A gente está entrando na era da supercomputação, né? A gente sempre se sente meio perdido e achando que o caldo vai entornar, mas na verdade só mudou a interface, né? Só É, é. vai... Pegando o gancho da coisa da normatização da criação, ou seja, isso é normal, ok. Algumas pessoas é que pararam de fazer, né? Pegando esse gancho e voltando ao assunto que nós dois temos esse background de religião, e sem falar sobre religião específica, você acha que a criação, o ato de criar é um ato divino? Não, não. Eu acho que assim, eu vou falar agora o mais apartado que eu consigo da minha própria experiência e vivência espiritual e devocional, tá? Eu acho que só existe música sobre 3 assuntos. Que eu acho que é. Você vai rir agora, mas todos os meus artistas já sabem esse papo de cor, tá? Todos. Que é sexo, que é dança e, o espiritual. Eu acho que tem esses 3 grandes temas. Mas aí temas de letras. Não, de tudo. Isso vai acontecer também até na pintura e até isso tem é, alguma representação também na estrutura musical, talvez. A gente talvez só não saiba fazer uma tábula rasa que perfeitamente já se tentou fazer isso. Platão, na República, fala disso. Tenta fazer uma equiparação entre os modos e os etos, né? Os Aham, movimentos, aham. né? Que aquilo. Então, tome cuidado, a criança não pode ser muito. É, submetida ao modo lídio, porque ele é um modo sensual demais. Então, você não usa isso para pedagogia, por exemplo. Mas, assim, a gente sabe hoje que isso eram tentativas de aproximação que eram muito mais culturais do que estruturais e endêmicas ali da música. Mas eu acho que, assim, é, no fim das contas, assim, é isso. Essa coisa que é o, o, a dança, que é o movimento, que é aquilo que nos conecta à comunidade, uns aos outros, sabe? Num outro plano, você tem essa parte que é relacionada à sexualidade, que é esse encontro do um a um, né? Então, eu acho que são níveis de contato, níveis de alteridade. Eu acho que o ato da criação tem um pouco a ver com esses 3 níveis. Portanto, sim, ele tem algo de transcendente no terceiro nível, porque no nível da espiritualidade, falo dessa forma, né? Ele é o encontro da gente com a gente mesmo. A Tá. espiritualidade ela é um encontro pessoal. Então você passou desse encontro, a música como experiência coletiva no ato da dança, você está no encontro com a comunidade, com as pessoas, com o outro. É, esse tipo de encontro ele se amplifica, se aprofunda quando você está falando de romance. Vou parar de falar de sexo porque a pessoa tem medo, né? Mas tudo bem. Né? Então, nessa coisa da música que tem esse caráter mais romântico, do encontro um a um, do relacionamento entre 2 pessoas, e num nível ainda um pouco mais profundo, você tem um encontro consigo mesmo, que é um ato de espiritualidade, de interioridade. Essa é a minha viagem. Isso não é uma regra, pelo amor de Deus, é como eu tenho significado muitas coisas ao longo de muito tempo. Só que você, dentro de cada um desses lugares, você tem nuances também. Né? Então, por exemplo, na experiência da música sacra, com a qual eu trabalho há muitos anos, eu trabalhei 12 anos no seminário, né, regendo um coro de escola de teologia, né? Então, assim, ali você tem uma música no culto que cumpre uma função de comunhão. E você tem uma outra que não, já quer te colocar lá em contato com as coisas divinas, né? E aí você tem diversas estratificações em todo esse repertório. Mas vai ter gente que diz que né, você tem um Deus criador, né? E que quando a gente cria, a gente está se assemelhando ao ato criador, a gente está é, realizando em nós uma característica, mas isso é tudo muito filosófico, muito chato, né? Eu espero que a gente não fique enchendo o saco das pessoas com esse tipo de coisa, com esse tipo de balela durante o Quer Ideia dizer, a Solta, minha mas tudo bem. pergunta foi uma merda. Oi?
Quer dizer, minha pergunta foi uma merda, né? Não, na sua pergunta foi boa, o problema foi a minha resposta, né. A gen O que me levou a fazer essa pergunta, assim, eu sempre, desde sempre, sempre refutei essa ideia, porque para mim essa ideia de inspiração, de uma coisa mágica, e a Hum, pessoa, então ela vira um receptáculo e sai aquela música que não veio dela, ela tem vários problemas, que um deles é: "Tá, e todo o trabalho que você teve antes, todo aquele estudo de harmonia serviu para quê?", né. aham, Obviamente, o que sai é fruto de tudo que você estudou, do empenho, né, sim, tudo isso, né. Mas, dito isso, por experiência própria, e eu sei que se repete em todo mundo, no que você tá lá na labuta, no fazer, no criando coisas, de repente vem uma coisa, tem um pedacinho ali que 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 dentro de mim fala assim: uau!", né, um êxtase. O uhum. que é isso? De onde que veio isso? Então, assim, eu, sem saber explicar direito, até porque o meu conceito de Deus não, apesar do meu passado, evangélico, o meu conceito de Deus, ele está em transmutação. Eh, o que é isso? É um monte de hormônio, que é choque que deu no cérebro? É uma coisa só química? O que acontece quando tem esse no ato de fazer? É. E que eu acho que isso, são esses momentos que passam diluído quando você expõe a sua obra e a pessoa vê, ouve sua obra. Tá. Principalmente, comentei com você que eu fui assistir a missa de Bernstein. Meu, é impossível não chorar em vários momentos ali, assim. É, Você fica: "Eu infelizmente não sei o que fazer com isso infelizmente que é eu tô possível sentindo", não né. chorar. Né. Infelizmente é possível não chorar, né, assim, porque assim, o que acontece, aí assim, a sua história, o indivíduo Maurício Domene, com todas as suas vivências, com toda a deferência que você tem ao ouvir uma coisa daquela e você ali sentado, você é um cara que tem condição de ouvir e fala assim: "Bicho, esse cara escreveu cada notinha que tá aí, bicho", sabe. Tem tem Sabe, esse também. Tem essa cada sombra negocinho que tá também. acontecendo aqui na minha frente, assim, não foi o mesmo concerto, mas é o mesmo compositor. No passado, Porgy and Bess, cara, da abertura ao final eu estava na ponta da cadeira, né, porque, assim, eu considero magnífico, eh, eu acho aquilo magnífico. Eu errei, né, não é o mesmo autor, que loucura. É uma loucura do Gershwin, É Gershwin. Isso, isso. eu confundi. Essa que foi outra coisa, mas nessa do Gershwin, e um pouco é isso, falou assim: "Cara, esse piano maluco, maluco que parece um jazzista em êxtase improvisando", não, ele Tá escreveu isso, escrito, cara. né. E outra, daí essa fulana que tá aí tocando, ela leu, bicho, e tá Mas tocando bem tem pra isso. Tem um cacete. maluco que escreveu e outro maluco falou assim: "Eu vou ler esse negócio Porra! aqui". Aí tá lá, ó, o Minchuk lá, ele tá regendo, ele sabe, cara, assim, ó, é louco. Tem um camarada que tá ali, que sabe tudo que tem que estar acontecendo e ele tá coordenando, ele é a cola da direção musical de tudo Sim, isso. Então, assim, eu acho que o mundo ele é cheio de coisas que a gente não consegue explicar, né, cheio, né, a gente olha à noite para o céu e não consegue explicar a sim. metade do que a gente tá vendo, né. Eu fico vendo aqueles vídeos do Neil Degrasse Degrasse, né, eu acho maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu falo: "Cara, que loucura, a gente não consegue entender, não consegue, a gente tem que acreditar, que é quase um passo de fé entender isso Você fala: "Não, também, né". ok, a gravidade é assim, funciona, essa aqui é essa que é a força". Legal. Meu, não é, Porra, para pra pensar de verdade, que você não sabe explicar. Fogo você não sabe explicar não assim. sei, eu nada É que a dessas gente coisas. para de pensar nisso, senão É, fica doido, mas exato. E de certa forma, tudo isso que a gente não sabe explicar, cria na gente, e aí assim, meu Deus, eu vou ser muito chato agora, eu vou ser o mais otário dessa dupla agora. Eh, é o Mysterium Profundus et Fascinans lá do Mircea Eliade. Quando eu estava no mestrado de Ciência da Religião, é um mistério profundo e fascinante. E eu tenho uma experiência pessoal na minha adolescência, que foi na Chapada dos Guimarães. Cara, eu estava na Chapada, num ponto aonde a impressão que eu tinha é que ela tem um formato meio que um semicírculo, assim, sabe? Não sei se é, mas me pareceu ali, porque aonde eu estava num mirante, que era uma armação de aço, assim, que avançava bem, a impressão que eu tinha é que eu via lá embaixo o chão mesmo, né. A parada é íngreme total, assim, é uma paredão 90 graus. Eu tinha a impressão que eu via um lado e uma ponta e outra ponta da chapada.
E aí uma pessoa chegou do meu lado e falou assim: olha, ali é Cuiabá, ali é Rondonópolis, e ali. Ele foi falando o nome das cidades que você via, mas por causa da grandiosidade da cena, para mim parecia um quadro, Sei. sabe? Para mim parecia. Eu Não era um perdi. lugar, era uma imagem, né? Não, eu perdi totalmente. Tanto que eu não tinha vertigem nem nada, porque para mim aquilo não podia ser real. Era uma coisa muito grande. E ali eu tive uma experiência de. Eu fiquei profundamente emocionado, cara, sabe? É, tem coisas da natureza que conseguem criar esse estado na gente, como, por exemplo, o final do Existence, do David Cronenberg. Cara, tem uma cena no final do Existence que ela me provoca o mesmo sentimento desde a primeira vez que eu assisti. Tem uma cena do David Lynch lá no Mulholland Drive, no começo do filme, que ela me provoca o mesmo assombro toda santa vez. É a mesma coisa. É uma eletricidade no corpo, saca? E eu não consigo explicar essas coisas. Então, diante dessa. Aí o que acontece? Essas coisas, elas nos impactam, elas nos estimulam. Daí, a gente, quando vai criar a próxima vez depois, ou 6 meses depois, ou 3 anos depois, alguma coisa ali de tudo que a gente está racionalmente, no plano da consciência, manipulando, conecta com alguma coisa que você não sabe o que é num outro plano mais inconsciente da nossa mente. E aí a gente tem esse wow moment que você descreveu. Então, acho que assim, são coisas incríveis, são momentos maravilhosos, mas eu não quero imputar isso à minha fé. Eu prefiro pensar que é alguma coisa do tamanho da mente humana, o que cabe dentro de uma mente humana, Uhum. né? E aí, se eu acredito que essa mente foi desenhada por alguém ou não, já é uma coisa muito de fora o íntimo. Mas são conexões, são explosões, sinapses aos milhões que conectam tudo. Imagina, você está ali no momento que você está conectando Blackbird com Bach, com Cronenberg, com Van Gogh e AC/DC. em CDC no jingle que você está fazendo. E que não vai ser aprovado. Depois você vai ter que refazer uma versão muito pior. Cara, ontem eu tive uma reunião com um artista, eu fiz 2 prés já de uma mesma música para ele. E aí, assim, eu amei a primeira pré. E aí a segunda pré eu fiz tudo que ele pediu para fazer, é uma outra coisa, não era ajuste, era uma outra coisa mesmo. E aí durante a reunião eu falei para ele: "Cara, você prestou atenção nisso da primeira pré? Você ouviu esse?" Ele: "Cara, realmente a primeira era melhor e estava pronta, hein?" Sabe, então assim, às vezes aquilo fala muito pra gente num primeiro momento, mas só pra gente. Sim. Não sei o que vai falar pro outro, né. Quando a gente cria alguma coisa e a gente ouve, a gente também é impactado como consumidor daquilo. A gente tem a grande vantagem do jeito de produzir música hoje, que a partir do momento que você gravou, a hora que você dá o play, você passa a ser ouvinte, né. Uhum. O pintor o tempo inteiro está fazendo isso, ele se afastou um passo, ele tá vendo, ele está Mas na música isso é experimentando. uma novidade, né, é A recente, né, música é recente, né. cento e poucos Eh anos. eh Isso tem a ver, assim, o jeito que eu sinto aquilo tem a ver com todo o meu histórico, com todo o meu repertório, com o meu momento de vida naquele dia, o que está Uhum. acontecendo, tem a ver com tudo isso, né. Então, as artes impactam diferente em pessoas Sim. diferentes, em momentos diferentes, né. Sim, exatamente. Aí eu acho que o que vai ser legal de investigar, é assim, eu não sei se é legal a gente ficar dando muitos spoilers aqui, mas Pode assim, dar spoiler eh, qualquer. vou dar né, Ninguém pois vai é. ver isso aqui. Vai sim, nós vamos postar esses cortes aqui Sim, mas sim. você acha que quantas pessoas vão ver o EP00? Milhares de pessoas estão sedentas para ouvir o que nós temos a Estou mas louco para ser, contradito nos comentários. mas olha só, imagina fazer essa mesma pergunta, ou algumas mesmas perguntas, para o Johnny S, depois para o Abu Janra, depois para o Hélio, sabe, depois para o Walter, poxa, depois para o Matheus, depois para um roteirista, depois para Escritor, um uma pintor, por aí atriz, vai. depois para um Bailarino. artista, um designer, saca? E entender assim quantas não são as possibilidades de fagulhas criativas e processos criativos que existem e que estão em pleno vigor aí produzindo, né? Sim.
Acho que isso que é a grande força dos papos que a gente vai conduzir, é muito mais nas perguntas, é muito mais em conhecer as histórias e Eu percebo agora que você falou isso, assim, eu acho que um monte de projetos que eu já fiz tem a ver com o que eu queria ver ou ouvir. sim, Então, assim, eu tô louco pra ouvir essas histórias. Então, já que exatamente, não tem ninguém fazendo, vamos fazer a gente. mas eu acho que assim, muito mais do que ver uma lacuna, observar uma lacuna de É um mercado, processo egoísta. Eu quero exatamente, ouvir isso. Aí é. vou descobrir um jeito de fazer. Mas olha que legal, uma vez lá no Lincoln Center perguntaram pro Wynton Marsalis, né, a música não deve ser feita para o ouvinte, né? Eu falei assim, sim, a música é sempre feita para o ouvinte, né? Assim, a música tem, na verdade, assim, a música é feita para o ouvinte ou para o executante? Essa música é sempre feita para o ouvinte, mas o executante é o primeiro ouvinte. Sim. Né? Então, assim, é meio esse o sentimento, assim, mais do que uma lacuna temática de mercado, nesse mercado de podcast que eu já cheguei a pensar que ele estava saturado, mas na verdade ele não está, ele está no seu momento de consolidação e de organização, né? É, porque a gente se atém muito aos formatos, né? A Uhum. gente se atém, e não é uma questão de formato, é uma questão da relação dinâmica entre conteúdo e forma, talvez, né? Então, acho que nesse momento, a gente trazer esse assunto à tona da maneira que eu acho que a gente pode fazer, não se trata só de preencher uma lacuna de mercado nos Não, 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 podcasts, não, não. Eu mas se acho que trata de uma lacuna cultural, sim. Isso. de um preenchimento assim de, olha, eu quero eu quero trazer aqui é, a regente do coro da USESP, sabe? Eu quero, ao mesmo tempo, eu quero trazer um funkeiro, você entendeu? Sim. Eu Aquilo quero que a que a gente gente, conversamos hoje sobre isso, né? falando do Thiagson, né? Isso. Exatamente, porque assim, eu acho que todas as expressões, quanto mais diferente na verdade elas são, mais coisas interessantes elas vão trazer para a mesa, sabe? É, A gente vai qual é conseguir perceber o que que tudo isso tem em comum e o que que tem de diverso e o que eu posso me alimentar do diverso, né? exatamente, Porque o que tem exatamente, em porque, assim, comum vai me alimentar no sentido assim, ah, ok, não é só comigo que acontece. exato. Não sou só eu que sinto isso desse E de jeito. certa forma isso valida a gente, e a gente precisa de validação. Sim, Porque mas você ter vê uma assim, ó, experiência diversa, fala assim, olha, pô, você cita muito a sua namorada, né? Que é uma advogada, isso. né? Cara, o processo é, profissional, o processo vocacional, a formação profissional e as atuações do advogado estão extremamente mapeadas. É uma profissão que tem, por óbvio, pelo papel que desempenha na sociedade, até no Estado, ela é muito mapeada e muito linear. A arte não, o entretenimento não, os criativos não. Então, assim, quando a gente vê um processo de um cara que ganhou a batalha de rimas, de um cara que é romancista e de um cara que é músico, e ao mesmo tempo aquilo parecido, você fala, opa, eu pertenço a uma comunidade, eu pertenço Sim. a um métier, certo? E Certo. isso nos fortalece para continuar fazendo, isso nos fortalece para entender o nosso papel na sociedade, no mercado, e organiza na nossa cabeça muita coisa que eu tenho certeza que é bagunçada. A nossa cabeça é bagunçada profissionalmente, Sim. sabe? Porque eu acho que é justamente por causa da criatividade, a gente não se prende a moldes, a gente não se prende a formatos, a gente não se conforma com o que tem que ser assim, então, E lado além business é disso, todo maluco, porque assim, quando o contador fala assim: "Ó, precisa fazer desse jeito", você fala: "Mas por que precisa? E se eu não fizer?" Eu fico indignado, ano passado alguém me pediu um orçamento com carimbo de CNPJ, falei: "O quê? Não vou fazer, dane-se". uhum, É coisa qualquer outro negócio o cara faria, dane-se. é, a gente, assim, no, na pirâmide de Maslow, né? Nós estamos nós estamos na ordem dos supérfluos, né? Assim, e acho que a maneira como que
o mercado entende essa pirâmide e esse nível hierárquico até das funções, há uma percepção de que cultura, de que arte, de que entretenimento é um supérfluo. E quem foi que falou? Foi o Chico César, agora eu não vou saber dizer. Não, o Gil, tem um corte do Gil, mas é um corte antigo do Gil. O Gil estava muito mais novo, falando: arte não é um supérfluo. Arte é um produto de primeira necessidade. Um povo não se sustenta, um povo não caminha adiante se ele não tem uma cultura, se ele não tem um processo cultural que atinja e alimente a todos. Hoje, cara, eu terminei o meu cardio vendo a estreia do Alceu Valença no Tiny Desk Brasil. Hum, Cara, que assim, legal. você tá ali, você tá ouvindo aquele negócio e fala assim, cara, isso aqui é uma expressão tão genuína, tão nova na sua época e continua com um frescor absurdo, É, da cultura e da vivência musical de um povo. Isso aqui tem uma riqueza, isso aqui. Eu fico imaginando os gringos, isso, eu já estou ouvindo isso acontecer, tá? Os gringos ouvindo os nossos Tiny Desks. Eles sim. estão maravilhados. Porque você imagina que assim, o caminho da música pop é o caminho do produto, do mercado. Então, internacionalizou-se a carreira de uma Anitta, e ainda que a Anitta se esforçou muito para trazer traços da cultura do Rio, manter traços da cultura do Rio na música dela. Mas para Mas ela tá, globalizar, ela tem mas tá que muito global. homogeneizar, né? Tá Tem, muito, tá bastante homogeneizado, é, né? precisa, né? Não, Precisa, não é senão não demérito, na chegava. verdade é isso aí. Agora Entendeu, foi e fez, né? imagina quando esse povo descobriu o Alceu, quando esse povo descobriu, ouviu Péricles, eu vi gringos reagindo ao Péricles, assim, a Sim. galera falou, cara, isso aqui é Não, e monumental. enviou ao seu, e hoje, ainda bem, tá mais fácil disso acontecer, conseguir entender o que a letra diz. Porque tem essa camada que não tá numa Mas, audição de alguém que não tenha fala portuguesa. sim, Na sim, sim, verdade, sim. pra gente também, às vezes você tá só ouvindo e não tá ligado na letra, né? A hora que E, você para pra e ver, outra, fazer, assim, opa! um país como o nosso, quando você escuta, por exemplo, a gente escuta muito Cleiton e Cledir, né? Até por conta do meu sogro, que gosta bastante, né? Cara, é um universo cultural, temático deles, do Sul. Quando a gente escuta o Alceu, é um universo temático e conceitual e semântico de lá, e é maravilhoso, que deve ser o mesmo assombro que eu, pelo menos, não tenho, né? Quando a gente escuta Racionais. Racionais é a minha casa, era o que eu quando eu escuto Racionais, eu me vejo lá no Jardim João Marco conversando com os meus amigos de novo com 16, 17 anos. É a fala da minha rua, da minha Aham, quebrada. Quando sim, eu escuto esses caras cantando, eu falo, meu, isso aqui é outro universo, né? Tem essa magia também de colocar. A música ela é fascinante, né? Porque ela traz todo o caldo cultural, literário, essa fala poética do nordestino na letra do Alceu, sabe? Poxa, é maravilhoso, é um puta momento, saca? Ver essas coisas sendo disseminadas de uma maneira tão incrível para públicos que jamais as acessaram, né? sim. É. Chegamos ao nosso final, senhor Jonas. É isso. Isso está dado aqui. Esse aqui é um aquecimento ainda. O pontapé inicial será dado sexta-feira, né? Mas um Com a belo gravação do aquecimento. piloto, Foi um ainda belo papo. piloto. Ainda ninguém verá nada completo, verão cortes. Isso, exatamente. Tá certo. Beijo, tchau. Valeu, Maurício. Até mais.